Paz do Senhor, amada Igreja. Quero cumprimentar todo o povo que me escuta neste lugar, lá em casa, através desta gravação. Sintam-se todos cumprimentados com o amor de Jesus e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Salmo 129. Salmo 129. E com este salmo eu queria pensar convosco um assunto que é quando a opressão é grande. Quando a opressão é grande. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não se enche a mão, não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata aos feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Só até aqui. Salmo 129. Este é o 10º salmo dos chamados salmos dos cânticos dos degraus, cânticos, salmos da romagem, ou os salmos de peregrinação. Estes salmos eram entoados pelo povo de Israel quando eles subiam a Israel, a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, por conta das 3 principais festas que eram de lei, festas institucionalizadas por a lei de Deus: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E eles entoavam estes salmos para os ajudar na longa jornada, na longa peregrinação, porque eles saíam de vários pontos de Israel e de vários pontos fora de Israel. Estes salmos os ajudavam a exprimir a Deus os seus sentimentos, a situação em que eles estavam vivendo, o cosmos que eles estavam passando, se era montanhas, se era deserto, se era planície, se era caminhos largos, se era caminhos estreitos, se era de dia, se era de noite. E eles então entoavam estes cantos para exprimir a Deus o que eles estavam sentindo. Porquê? Porque estes salmos expressam os sentimentos do povo de Deus. Todos os 15 salmos, ou os 15 salmos, eles expressam-vos diversos tipos de sentimento: alegria, tristeza, amor, raiva, ira, sentimento de carência de Deus, sentimento de precisar de uma palavra, de libertação, de cura, enfim, todo o sentimento que você sente também. O povo também sentia, porque eles eram seres humanos. Quando você quer desabafar, quando você desabafa com Deus, olhe, leia os salmos de romagem e com certeza que irá haver um salmo que vai expressar a Deus que tipo de sentimento é que você está passando nessa altura. Dito isto, o possível contexto deste salmo, porque nós não sabemos quem escreveu, não sabemos quando é que foi escrito, aonde é que foi escrito, mas pela construção do salmo, nós percebemos que existe aqui uma opressão, e uma opressão bastante forte. Eu diria até uma extrema opressão.
E quando eu estava estudando este salmo, eu estava analisando os tempos que nós estamos vivendo. E na realidade, hoje eu ouvi uma mensagem, hoje mesmo de manhã, dizendo que estão a matar pastores na Índia, já queimaram 20 igrejas cristãs, têm 200 irmãos presos à espera que renunciem à sua fé, ou se não renunciarem, você já sabe o que é que vai acontecer. Portanto, nada mais atual do que a oposição, a perseguição que o povo de Deus está passando. Se nós olharmos para a construção do Salmo, possivelmente havia aqui uma dominação estrangeira sobre o povo de Israel. E está aí na primeira parte, que a primeira parte deste Salmo vai do verso 1 ao verso 3, que onde ele diz que muitas vezes, quantas vezes? Muitas, me angustiaram, e não me angustiaram só agora, eles angustiaram desde a mocidade. Depois temos uma segunda parte, em que é uma expressão daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é. E a terceira parte é chamada a oração imprecatória, é o pedido de justiça. O Senhor faz justiça. Israel estava debaixo de uma forte opressão. Não sei se foi no cativeiro, não sei se foi durante o período de Neemias, poderá bem ser, porque eles estavam trabalhando com uma ferramenta numa mão e uma arma noutra, eles estavam sendo perseguidos pelos seus inimigos. Não sei se foi numa outra guerra qualquer. O que eu sei é que ele estava debaixo de uma forte opressão. E diz aí do verso 1 ao 3, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ele repete isto duas vezes, é com um sentido de fortalecer aquilo que ele está sentindo. Mas ele depois diz, eles angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Este salmista fala em nome de Israel. Por isso é que eu não vou muito para o tempo do cativeiro, porque no tempo do cativeiro, primeiro foi o reino do norte, que tinha capital de Samaria, e depois foi o reino do sul, que tinha capital em Judá. Primeiro começou com o Império Assírio e depois continuou com o Império Babilônico. Aqui o salmista fala em Israel. Ele personifica a opressão. E não só ele personifica a opressão, como ele diz que a opressão é grave. A angústia que ele está sofrendo é grave. Meu amado irmão e irmã, eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei como é que você viveu a sua semana. Possivelmente você está vivendo uma angústia destas. Possivelmente os seus amigos, familiares, colegas, dos seus círculos de relacionamentos, irmãos da igreja, quem sabe, os estão arranhando as suas costas, como que um arado lavra a terra, rompe aquela terra seca, de modo a prepará-la para uma nova sementeira. Assim está as suas costas, assim está a sua vida. A angústia era constante, desde a minha mocidade. A angústia também não é só era constante, mas ela era brutal, ela era forte, ela era dolorosa, angustiante, porque ele diz, os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Eu lembrei-me, porque na terra onde eu fui criado, na terra lá no norte, existia dois tipos de charrua. Aquele chamarado, porque não havia charrua neste tempo, era um pau e um ferro.
Mas no meu tempo de jovem, eu vi muitas vezes, com os tratores ou com uma junta de bois, havia dois tipos de charrua. Havia uma charrua mais curta, que era para as terras mais macias. E depois havia uma charrua mais comprida, e essa charrua tinha 4 lâminas, 2 de um lado, 2 do outro, para fazer a compensação da ida e da volta do equipamento, ou do trator, ou dos bois, que esses iam mais fundo, esses iam buscar a terra lá embaixo, que era para as terras mais rijas. E eu lembrei-me quão grande era a angústia do salmista, a ponto de dizerem: compridos fizeram os seus sulcos desde a minha mocidade. Entenda bem este salmo. Desde a minha mocidade. Uma angústia constante. Existem na história de Israel 3 situações possíveis, só para nós entendermos. E para nós contextualizarmos também na nossa vida, para nós trazermos à prática para a nossa vida. A primeira possibilidade deste salmo, ele remonta lá atrás, 400 anos da história de Israel. Ele remonta ao Egito, quando o povo estava sendo escravizado durante 400 anos. Quando o povo estava prosperando na terra que o faraó deu a José, para que o seu pai Jacó e os seus irmãos vivessem, o povo de Israel foi prosperando, o povo de Israel foi se multiplicando, e até que um dia o neto do outro faraó disse alto: isto já estão a crescer muito, qualquer dia eles são maiores do que nós. Então eles retiraram todos os privilégios e tornaram-nos escravos. 400 anos eles viveram assim. 400 anos eles viveram em pura escravidão. A segunda possibilidade foi deles serem dominados por os povos pagãos. E isto eu estou-me a lembrar do tempo de Neemias. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das guerras que o povo de Israel teve. Ou dos 70 anos do exílio. Mas também, se nós formos ao livro de Esther, nós vemos que Mardoqueu, ele quis atar os judeus. Portanto, uma destas possibilidades é: e na sua vida? Será que este salmo encaixa na sua vida? Eu hoje quero falar neste salmo para si e para mim, e para você que lá está em casa, para lhe dizer que o Senhor é justo e o Senhor concede livramento ao seu povo. Você não está isento de sofrimento. Você não está numa redoma de vidro. Você não está isolado de tudo o que se passa no mundo, não. Você vive este mundo e as consequências deste mundo. Você poderá estar sofrendo há um mês, há um ano, há uma semana. E isto traduz-se desde a minha mocidade. Ou seja, é tempo demais. Você está entendendo? É tempo demais já, Deus. Mas o que eu lhe quero dizer hoje é que o Senhor é justo. E o próprio salmista, ele vai dizer no verso 4 do Salmo 129, o Senhor é justo. Ele cortou as cordas dos ímpios, como quem diz, ele veio em meu favor. Ele veio me redimir. Ele veio me salvar. E no verso 2 diz: eu estou sofrendo desde a minha mocidade. Todavia, apesar disso, eles não prevaleceram contra mim. Então, amado irmão, se você está sofrendo hoje, saiba que apesar disso, ninguém vai prevalecer contra si.
Porque o Senhor é justo e Ele corta as cordas, como quem diz, Ele corta as ações, Ele corta as atitudes dos ímpios. Como é que Ele é justo? Porque muito se fala. Se Deus é justo, porque é que permite certas situações? Se Deus é justo, porque é que permite catástrofes? Porque é que permite acidentes? Porque se Deus é justo, porque é que Ele permite que o seu povo, os cristãos, aqueles que professam a fé em Cristo, eles sofram, eles morram, eles adoeçam? Porque, se Ele é, porque é que Ele permite? Isso é um ponto interessante, que eu não tenho tempo de desenvolver agora. Mas no Salmo, o Salmo vai nos dizer: Ele é justo porque Deus aborrece a brutalidade. Deus aborrece a injustiça. E Deus aborrece a opressão. Ele diz, verso 4, Ele cortou as cordas dos ímpios. Esta frase, cortou as cordas dos ímpios, é como dizer, Ele não gosta da brutalidade, Ele não gosta da injustiça e Ele não gosta da opressão. Quando Ele diz, Ele cortou as cordas dos ímpios, Ele também quer dizer que Deus é fiel, porque todavia não prevaleceram contra mim. Pense bem. Deus chega a Abraão, diz: Abraão, meu filho, da tua descendência eu vou fazer uma grande nação. Tu serás o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-te-ei terras que mandam leite e mel. Dar-te-ei um nome, dar-te-ei uma nação. Andarei convosco. Vos livrarei de tudo. E Abraão disse: obrigado, Senhor. Eu recebo isso tudo. Só que as coisas não foram, ou não aconteceram, da mesma forma como a promessa que Deus disse a Abraão. Quando você aceitou a Cristo, alguém lhe disse: aceita Cristo, tu terás uma nova vida, tu serás herdeiro da vida eterna, tu serás protegido de Deus. Só que ao longo do tempo você vai começando a viver e você vai começando a ver que a sua vida não condiz com aquilo que lhe foi dito. Porquê? Porque Deus tem um projeto. Deus tem um deserto para cada um de nós. Deus tem uma opressão para cada um de nós. Deus tem uma perseguição para cada um de nós. Todavia, ninguém prevalece contra si. Porque temos a promessa de Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. A opressão pode ser grande, mas a sua fé, a sua convicção, a sua confiança, a sua esperança em Deus tem que ser maior. É isso que vai combater. É por isso é que você vai reconhecer que Deus é justo e Ele é fiel. E é fiel, justo e fiel porquê? Por causa da aliança que Ele firmou com o seu povo. Paulo vai dizer que Deus não nos deixa aguentar mais do que aquilo que nós possamos suportar. A dor pode ser grande. O sulco nas costas pode ser comprido e fundo. Mas se você está aqui hoje, meu amado irmão, é porque você ainda pode suportar mais um pouco. Confie em Deus. A terceira parte deste salmo é a oração pela destruição dos seus inimigos. E nós aqui temos algo complicado. Porque isto chama-se a oração imprecatória. O que é a oração imprecatória? É eu clamar para que Deus venha e destrua os inimigos. É lícito. Vamos ver. Salmo 55:15 diz assim:
a morte os assalte, e os vivos deixam ao inferno. Veja que palavras duras de um salmista para Deus. A morte os assalte, e os vivos deixam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Veja o salmista a pedir a morte do povo, a morte de pessoas. Parece injusto, não é? Parece que isto não tem nada de cristão. Um cristão pode orar assim? Vamos ver. Salmo 58:10 diz: o justo, veja bem o que é que ele vai dizer, o justo se alegrará quando vir a vingança. Quer dizer, não só pede a morte, como ainda se alegra pela vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. O cristão pode orar assim? Vamos ver. Salmo 109, de 9 a 13 diz, este então ainda é pior ainda: sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o Criador mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. O cristão pode orar assim? O cristão pode orar para que uma mulher fique viúva, os filhos fiquem órfãos, que vão pedir para as ruas, para os campos de miséria. O cristão pode orar assim? O cristão pode pedir a morte e pode dizer que os vivos deixam ao inferno? O cristão pode se alegrar com a vingança e lavar os pés no sangue dos ímpios? O cristão pode orar assim? Sim. Sim. Porquê? Primeiro, o cristão pode orar assim quando não for uma vingança pessoal. O cristão pode orar assim quando a opressão, embora seja frontal contra si, mas ele esteja afetando o nome de Deus, o Evangelho. Porque muitas vezes, amados irmãos, você é oprimido não porque você é feio, não porque você é baixo, é gordo, é magro, é alto. Você muitas vezes é oprimido por quem você é. Porque você é um cristão, porque você é um filho de Deus, e nós sabemos que o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele está totalmente aniquilado. Ele está à espera do julgamento final. Embora ele não está totalmente inativo. Ele não está preso em cadeias, como muitos já andam aí dizendo. Atenção, cuidado. A atuação dele hoje é utilizar circunstâncias e pessoas para combater a obra de Deus na sua vida. Para quê? Para que você perca a fé, para que você esmoreça, para que você se amargure e vá embora. E muitas vezes eu tenho dito, a vontade do diabo não é tirá-lo daqui da igreja. A vontade do diabo é colocá-lo na igreja, mas com amargura, com dúvida. Você está entendendo? Frio, não se envolve com o culto, não se envolve com o povo, faz porque faz. Essa é a vontade do diabo. Você está percebendo? A vontade do diabo é combater sempre a obra de Deus, sempre foi. Eu posso fazer este tipo de oração, porquê? Porque eu não estou pedindo vingança, não para mim, e eu estou entregando os inimigos nas mãos de Deus. Bem-aventurados os mansos são aqueles que entregam
Eles não buscam vingança própria, eles entregam. Eles não fazem vingança pelas próprias mãos, eles entregam. E eu posso fazer essa oração porquê? Porque o alvo final é a glória de Deus. Porque, amado irmão, convenha comigo, pense comigo. Quando o seu inimigo for derrotado por Deus, você vai ficar com algum mérito? Não. Primeiro, não foi você que derrotou. Segundo, o plano de Deus funcionou. E terceiro, a glória foi para Ele. Eu posso orar assim, porque orar assim não é orar para que os meus inimigos se convertam a todo custo. Aliás, o Senhor Jesus vai lá dizer em Marcos que Ele endureceu o coração dos homens para que eles não se convertam, para que eles não alcancem a salvação. É nosso dever que eles se convertam, mas é nosso dever também combater quem combate o Evangelho, quem persegue e oprime o povo de Deus, quem mente, quem injuria o povo de Deus. Por isso é que eu aconselho sempre aos meus irmãos, não comentem certas coisas no Facebook, porque isso é gerar vingança própria. Eu estou a fazer gosto ao dedo. Eu estou a fazer o papel de Deus também. Não, deixa estar Deus, não te preocupes com isso que eu trato disto. Não. Pastor, mas ele entregue. Se for caso que ele deixa vivo aos infernos, ele vai descer vivo aos infernos. Se for caso que você caminhe sobre esse sangue, você vai caminhar sobre esse sangue. Mas as tuas mãos nunca se podem sujar. Quem está a entender, diga amém. Esta sim pode ser uma oração feita por um crente. E como é que eu posso afirmar isso? Além de tudo aquilo que nós já vimos. Mateus 10, 14, Jesus a falar. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Parece que isto não tem nada a ver, parece que isto não tem nada de... Mas se nós formos para o contexto da época de Jesus e da época do povo de Israel, sacudir o pó dos sapatos era a mesma coisa que condenar um povo, ou uma família, ou uma pessoa. Porque o que Jesus está dizendo aos discípulos, isto é na primeira comissão, quando os discípulos enviou os 12 apóstolos, ele disse: vocês vão, não levem pão, não levem túnicas, não levem nada. Falem no nome. Se alguém vos receber, tudo bem. Se não vos receberem, nem escutarem as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, condenem. Entreguem. Não se preocupem mais. Atos 23, 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá parede branqueada. Tu que estás aqui sentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? Deus te ferirá. Isto é Paulo a falar com o sumo sacerdote quando ele foi preso. E o sumo sacerdote socou a cara de Paulo. E Paulo disse... Você está a imaginar Paulo? Paulo dizer: Deus te ferirá. E quando Deus fere, não fica só uma nódoa negra. Não pense. Quando Deus fere, não são só 2 ou 3 pontos. Lá na enfermaria. Quando Deus fere, é morte.
2 Timóteo 4,14 diz: Alexandre, isto é Paulo a queixar-se a Timóteo, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, oprimiu, abriu sulcos nas costas de Paulo, mentiu, injuriou. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Portanto, meu amado irmão, antes de ir ao último texto para falar sobre este tipo de oração, eu quero te dizer, é lícito, sim, é lícito o cristão clamar pela justiça de Deus, porque Ele é o grande juiz, o Senhor Jesus é o nosso advogado, desde que nós não entramos no erro de querermos fazer justiça por nossa conta. Clame pela justiça de Deus. Os anjos lá, quer ver? Em Apocalipse 6, olha os anjos a falar com Deus. Apocalipse 6, 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja o que é que os santos estavam pedindo a Deus. Senhor, vinga-nos, derrama sangue sobre a terra. Estes santos, muitos comentadores da Bíblia dizem que foram os oprimidos, aqueles que morreram inocentemente, os mártires. E eles não só clamaram aqui na terra, através da narrativa do Salmo 129, como eles não chegaram lá no céu e diz: Senhor, portanto, eles não largaram este tipo de oração, nem aqui, nem lá. É lícito o cristão fazer este tipo de oração? É. Desde que o final, o objetivo, seja a glória de Deus e a proclamação do Evangelho. Esta oração faz parte do crente, mas temos que saber como fazer. Quando Cristo orou na cruz, Ele não orou por vingança. Quando Cristo estava na cruz, Ele não orou por vingança pessoal. Ele podia dizer: Paizinho, manda aí fogachos. Podia, mas Ele não fez. Ele também não orou pelo perdão do povo. Ele orou pelo perdão do povo, não orou, mas Ele podia orar, podia. Porque o próprio Jesus sabia que vai existir misericórdia e vai existir justiça. O próprio Jesus já sabia que vão uns ser condenados e outros não vão ser condenados. Ele não orou pelo perdão do povo. Ele orou pelo arrependimento do povo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Mas quem ouve esta oração, ele não estava a dizer: Pai, esquece o que eles fizeram. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. É como quem diz: Pai, se eles se arrependerem, esquece. O meu sangue está a pagar isso. Convenhamos, meu amado irmão. Em pleno século XXI, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, aqueles que não se entregarem nas mãos de Cristo, em pleno século XXI, é como se você estivesse lá. Porque o crime que eles cometeram lá, há 2000 anos atrás, o crime continua. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O crime continua, ele perpetua-se pelos tempos, até ao dia do juízo final.
Então parece que aí Jesus ainda está falando hoje. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Porque existem muitos que hoje estão crucificando a Cristo. Como se estivessem a cravá-lo naquela cruz. E ele continua lá, à direita do Pai. Pai, perdoa-lhes. Deixa ver se eles se arrependem. O próprio centurião, quando ele expressa estas palavras, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Palavras que você também deve falar quando está sendo oprimido. Oh Pai, se ele se arrepender, o centurião, quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem aquilo que fazem, o centurião, o chefe dos 50 soldados romanos, ele disse, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Existe um escrito antigo, de um historiador do primeiro século, que diz que esse centurião não só se converteu, como ainda se juntou a uma igreja cristã. Agora pense comigo. O centurião levou Jesus, sim ou não? O centurião comandou os soldados. Ele crucificou Jesus. Mas ele se arrependeu. Então a palavra de Jesus o alcançou? Claro. Ele vai ser condenado por Jesus ser crucificado? Não. Amém, igreja? Nós temos que ver as duas partes. Se a pessoa não se arrepende, você pode estar descansado. Mais tarde ou mais cedo, Deus vai cortar os laços. Deus vai cortar as cordas. O que é que mais podemos aprender com este salmo? O primeiro ponto é contraditório. Eu já há muito tempo que eu não entrava nisto, mas meus irmãos perdoem-me, eu estou a falar a palavra, eu estou a falar a palavra de Deus. O que é que eu posso aprender com este Salmo 129? Que verdadeiramente os filhos de Deus sofrem. Não são isolados, não estão isolados, não estão numa redoma. Não, os filhos de Deus sofrem. E muitas vezes sofrem mais do que os outros. Veja o caso de Asaf, o chefe dos músicos, dos cantores do templo. Ele diz, Senhor, eu estive com um pé dentro e de fora, porque eu trabalho tanto para Ti, eu amo-Te tanto, eu sou tão afincado no serviço, e os ímpios prosperam mais do que eu. Portanto, ele estava sofrendo ou não? Claro, Jesus não sofreu. Os cristãos sofrem. Os filhos de Deus sofrem. Mas também nós temos que entender que não só os filhos de Deus sofrem, mas Deus está sempre com o seu povo. Apesar disso, todavia não prevaleceram contra mim. Porquê? Porque Deus estava comigo. Em terceiro lugar, nós temos que orar não só no desabafo a Deus, apresentando a minha causa a Deus, mas eu também tenho que dizer, Pai, se eles se arrependerem, perdoa-lhes. Eles fizeram mal a um filho teu. Mas se eles se arrependerem, Senhor, perdoa-lhes. Porque eles não estavam sabendo aquilo que estavam fazendo. Está entendendo isto? Mas ora Deus, afincadamente, que Deus exerça juízo. E eu disse o quê? Que Deus exerça juízo, não é você. Não é o povo, não é a comunidade. Por causa disso,
E agora você vai entender porque é que há tanto radicalismo religioso. Porque são as comunidades e são os líderes religiosos que querem exercer juízo contra os opressores. Porquê é que os islâmicos estão perseguindo os cristãos? Você sabe porquê? Não sabe, mas eu vou-lhe dizer. Porque os cristãos perseguiram os islâmicos primeiro. Os cristãos estão pagando aquilo que já fizeram. Você está a entender isto? Portanto, é muito perigoso eu querer exercer juízo. Eu não tenho nada que exercer juízo. A única minha missão é a oração pelo arrependimento. O Senhor está aqui. Eu, por minha vontade, eu até o comia. Senhor, por minha vontade, eu estrafegava ou eu arrebentava todo. Mas se ele se arrepender, Senhor, perdoe-lhe. Perdoe-lhe. Não alimente sentimentos de vingança, de ódio ou de rancor. O único que vai sair prejudicado nessa jogada é você. Porque você vai comer 24 horas com esse. Você vai dormir 24 horas com esse. Você vai trabalhar as suas horas de trabalho com esse. Você está entendendo? Você vai carregar o fardo às costas. Quando você alimenta sentimentos de vingança, de ódio e de rancor. E você pensa que eu, aquele que vos está falando hoje, não tenho motivos para... Ai Deus, se eu pudesse. Para algumas pessoas, tenho de sobra. De sobra. Mas quando isto me vem à memória, eu só digo, Pai, eu estou sofrendo. Está doendo. Está custando. Mas se ele se arrepender, é um irmão meu. É fácil isto? Não. Mas é necessário. Isto é o que o Salmo 129 nos está ensinando. Possivelmente você está nesta situação. Mas não alimente sentimentos de vingança, de ódio ou de rancor. Paulo nos diz em Romanos 12, 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Espera aí, não estou a perceber. Porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Mas dai lugar à ira. Qual ira? A ira santa e justa de Deus. Paulo o que está a dizer é assim, não vos vingueis a vós mesmos. Chateia Deus com a tua causa, aborrece a Deus com a tua causa. Muitas vezes Deus, eu penso assim, eu também às vezes sou um bocadinho tolo, mas eu penso assim, olha, Deus, olha, lá vem eu outra vez. Lá vem eu outra vez, pronto. E vem-se queixar da mesma pessoa, queres ver? E o crente ora, Senhor, olha para aquele, olha, ele está-me a fazer tanto mal. E Deus já disse, deixa. Existe um tempo em que a minha paciência vai encher, em que vou decretar o meu juízo. E o juízo de Deus pode não ser aqui. Repare que tão interessante isto a Bíblia é para nós. Que você clama pela justiça de Deus, você manda lá os vivos para o inferno, mas depois a seguir vem e o seu coração de justiça diz, Senhor, tudo bem, podes mandá-lo para o inferno, mas se naquele caminho do inferno ele se arrepender, não mandes. Salva. Mas você pode estar uma vida inteira a fazer essa oração e não ver a justiça de Deus. Nem ver a justiça, ou nem ver o arrependimento. Sabia? Sabia disso, meu amado irmão? Você pode estar a viver uma vida inteira e não ver o resultado da sua oração. Nem para um lado, nem para o outro. Em última instância,
Em última instância, que a sua oração seja na esperança de, no dia do juízo final, então você ver a justiça de Deus. É difícil isto, não é? Mas eu queria que Deus agisse amanhã. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E repare, no último versículo do Salmo 129, ele diz assim: os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Mas agora olhe, o que é que o salmista diz aí? Além de os que passam não dizem, mas eles dizem, nós vos abençoamos, em nome do Senhor. Lá atrás ele queria matá-lo, mas aqui está a abençoá-lo. A força para isso, meu amado irmão, ela vem da nossa comunhão constante com Cristo Jesus. E mais uma vez eu torno a alertar. Se você não tem por hábito ler a sua Bíblia, se você não tem por hábito orar, e eu quando digo orar não estou a dizer para você ir para o monte, eu não estou a dizer para você fazer jejuns, eu não estou a dizer para você se levantar de madrugada, nada disso, porque isso são outras coisas que não interessam para aqui agora. O que eu estou a dizer é que você pode orar durante o seu dia. Você pode falar com Deus em todo lugar. Nem que seja só para dizer bom dia a Deus. Você pode e deve levar os seus casos a Deus, os seus desabafos, mas você diz, pastor, mas Ele sabe tudo. Mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Ele quer intimidade. Porque você também é casado ou é casada e lá em casa sabe-se tudo, mas o esposo e a esposa querem falar. Mas já sei isso. Mas deixa-me falar. Quero desabafar, quero deitar cá para fora. Às vezes também é um caso difícil isso, mas pronto. Mas vamos a coisas sérias. Se você não tem intimidade com Cristo, se você não tem por hábito ler a Bíblia, ter comunhão com Deus, ter comunhão com a igreja, ter comunhão com os seus irmãos, no dia da provação você vai sofrer mais. Porque você não vai ter sustento, você não vai ter suporte, você não vai aguentar. Você não vai ter a certeza que Deus vai cortar as cordas. Quando Deus fala aqui em cortar as cordas, coisa curiosa que está-me a lembrar agora. Antigamente usava-se a junta de bois para puxar os barcos que vinham carregados de peixe. Não sei se aqui se utilizava esse sistema. Mas, por exemplo, lá para cima, mais para o centro, quando os barcos chegavam carregados de peixe, eles não atracavam. Eles não atracavam num porto. Eles acostavam na areia e depois eram puxados por cordas com bois e depois mais tarde com tratores. Mas eu quero ir para os bois, porque eu quero entrar na cabeça do boi. Vamos pensar um bocadinho como o boi. O que é que o boi estaria pensando naquela hora? Que haja alguém que corte esta corda. Amém? Você pode estar numa opressão tão grande que você esteja pensando que haja alguém que corte isto, que resolva isto rápido, porque as pernas estão a tremer. Já não consigo suster, está-me a faltar as forças. E se você não tiver comunhão com Cristo, não tiver comunhão com a igreja, se você não tiver esse hábito, você não sabe que há alguém que vai cortar essa corda. Porque você está fraco. Porque você está vazio de fé, de esperança e de confiança. Então você vai sofrer 2 vezes.
Vai sofrer porque a oposição e a pressão e a opressão é tanta que você já vê que já lhe parece que já é de há séculos. Mas também você vai sofrer porque pensa que está sozinho, que toda a gente o abandonou, que toda a gente o deixou. Não. Existe uma forte possibilidade de alguém vir cortar a corda, para você se ficar aliviado. Muitas vezes esse alguém vem da parte de Deus através do irmão, através de um sermão e muitas vezes através de amigos que não têm nada a ver com a igreja, porque Deus utiliza-se de meios de graça para isso. Agora, se você não está firmado na rocha, você vai orar como Paulo: Senhor, corta a corda. E Deus não vai responder. Senhor, corta a corda. E Deus não vai responder. E à terceira vez, Senhor, corta a corda. E Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se evidencia na tua fraqueza. Mas para você entender isso, você precisa estar forte. E a força vem do Evangelho. O poder vem do Evangelho. O poder vem da palavra. E não nas atividades artísticas de misticismo e de milagreirices. É a palavra de Deus que nos fortalece. E é a palavra de Deus que muitas vezes nos corta a corda. Amém? Que Deus nos ajude, amada igreja. Que Deus nos ajude com este pequeno salmo, mas que reflete bem aquilo que muitas vezes nós estamos passando e estamos sofrendo. Mas quem saiba, ore por justiça, mas também ore por arrependimento. E tenha comunhão com Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.